Então, que o que se deu comigo em 1860 não pode entrar numa página de livro. Vá. Que seja uma condição única de que não vai divulgar nada antes da minha morte. Deve demorar muito. Pode ser que 8 dias ou até menos. Eu estou desenganado. Eu poderia contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso eu ia precisar de tempo, ânimo e papel. Eu só tenho papel. O tempo é frouxo. E o ânimo assemelha-se a uma lamparina acesa de madrugada. Um sol do outro dia, um sol dos diabos, um sol impenetrável como a vida. Pede um documento humano. Ei-lo aqui. Não me peça também os meus impérios de Gramagon, e nem as minhas fotografias de Macabeus. Peça-me, porém, os meus sapatos de defunto, e eu não os dou a mais ninguém. Já se sabe que foi em 1860. Aquele ano anterior, tendo eu 42 anos, eu me fiz teólogo. Quer dizer, copiava os textos de teologia de um padre em Niterói. Um antigo companheiro de colégio que imitava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele ano, ele recebeu uma carta de um vigário, perguntando se ele conhecia a pessoa entendida, discreta e paciente, que pudesse servir de enfermeiro ao coronel Felisberto. Mediante um bom ordenado, é claro. O padre disse-me e aceitei com ambas as mãos. Eu já estava enfarrado de copiar citações eclesiásticas e fórmulas levíticas. Eu fui à corte, despedi-me de um irmão e segui para a vila.
sentado numa cadeira, estirado na varanda. Um dos enfermeiros que eu tive serviu para nada. É tudo preguiçoso, faz plantões, e viviam vadas escravas. E era até gatuno. Você é gatuno, rapaz. Como é que é teu nome? Valongo. Isso lá é nome de gente, rapaz. Eu vou te chamar só de Procópio. Disse-lhe que estaria o que fosse do seu agrado. E conto esta particularidade, não só para pintá-lo bem, mas porque essa resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo foi dizer ao vigário que eu era o mais paciente dos enfermeiros que ele já tivera. E que na verdade, nós vivemos uma lua de mel. Uma lua de mel de 7 dias. No oitavo dia eu entrei na vida de meus predecessores. Numa vida de cão. Não comer, não dormir, e não pensar em mais nada. Colher injúrias e às vezes rir dela com um pouco de resignação e conformidade. Tudo impertinências da moléstias e do temperamento. A moléstia era um dos rosários dela. Padecia de reumatismo, aneurismas e 3 ou 4 afecções menores. E se fosse só rabugento, vá. Mas ele era mau. E deleitava-se com a dor e com a humilhação dos outros. Se não desse tempo a uma fomentação, deu-me de 2 ou 3 golpes com a bengala. Não precisava, mas eu me despedi imediatamente e fui fazer as malas. Foi ter comigo no quarto e disse que eu não precisava me zangar por uma rabugice de velho. Procópio, eu estou morrendo, Procópio! Eu estou morrendo! Você há de ir, Procópio. Você há de ir e há de chorar aos pés da minha sepultura. E se você não for, Procópio, eu volto para lhe puxar as pernas. Você crê em almas de outro mundo, Procópio? Por que não me crê, seu burro? Redarguiu ele vivamente, arregalando os olhos. Assim eram as pazes.
Imaginam as guerras. Coabiam-se das bengaladas, mas as injúrias continuavam as mesmas, ou se não piores. Nem sequer que a gente recolhesse uma parte daqueles nomes. Idiota! Moleirão! Camelo! Asno! Idiota! Há de pagá-lo, ladrão! Idiota! Camelo! Asno! Tinha sobrinhos. Ele tinha... Ele tinha um sobrinho. Tinha um sobrinho que morreu de fins tísicos por volta de maio ou princípios de julho. E os amigos iam por lá às vezes, para prová-lo, aplaudindo, e não ficavam mais do que 5 ou 10 minutos. E restará eu. Eu sozinho para um dicionário inteiro. Mais de uma vez eu tentei sair, mas estado pelo vigário eu ia ficando. E não só as relações foram se tornando melindrosas, eu estava ansioso. Eu estava ansioso por tornar a corte. Que faça uma confissão. Tendo ganhado integralmente os ordenados, eu estava ansioso por ver dissipá-los aqui. E era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior. E havia feito um testamento, descompondo o tabelião, tanto quanto a mim. Os tratos eram mais duros, e os breves lapsos de sossego e brandura o faziam-se raros. Já eu, por esse tempo, eu era tomado por um fermento de ódio e aversão, que me faziam esquecer os excessos do doente. Aos 42 anos, não é que eu havia de acostumar-me à reclusão constante aos pés do doente bravio do interior. Mas para avaliar meu isolamento, basta saber que eu nem li os jornais. Eu só salvava alguma notícia mais importante que levava para o coronel, mas eu nada sabia do resto do mundo. Nos princípios de agosto eu decidi definitivamente sair. E o médico e o vigário, aceitando as razões, me pediram para ficar um tempo mais. Dei-lhes um mês. No final de um mês eu iria embora, qualquer que fosse a situação do doente. Vai vendo o que houve. O coronel teve um excesso de raiva. Atropelou-me, ameaçou-me de um tiro e me arremessou num prato de mingau que achou frio.
horas, às 11 horas, enquanto eu passava pelo sono, eu tirei do bolso um pequeno romance que por ali eu tinha achado. Eu pus-me a lê-lo a uma pequena distância da cama. Ou fosse pelo cansaço, ou pelo livro, antes de terminar o fim da segunda página, eu adormeci. Eu acordei com os gritos do coronel. Meu coronel parecia delirar. Acabou por lançar a mão da moringa e eu não tive tempo de desviá-lo. A moringa acertou minha face esquerda. E tamanha foi a dor que não ouvi mais nada. Atirei-me sobre o doente, pus a minha mão sobre seu pescoço. Lutamos e eu me esganei. Quando eu percebi que não respirava, eu recuei minha idade e dei um grito. Mas ninguém me ouviu. Já era tarde. Eu voltei para a cama. E eu agitei na esperança de trazê-lo de volta à vida. Mas era tarde. Arrebentaram o aneurisma e o coronel morreu. Para a sala e não ousei voltar ao quarto durante 2 horas contíguas. E eu nem posso lhe dizer o que passou na minha cabeça durante todo esse tempo. As paredes pareciam que tinham vultos e eu ouvi umas vozes surdas e os gritos da vítima diante e durante a luta ainda repercutiam dentro de mim. Tudo mais estava calado. E o som do relógio lento e seco sublinhavam o silêncio e a solidão. O silêncio acabava por aterrar-me. Eu fui abrir a janela na esperança de ouvir o som do vento. Se ventasse, não ventava. A noite ia tranquila. E as estrelas fulguravam. Fulguravam com a indiferença de pessoas que tiram um chapéu a um velório que passa. Mas depois continuam a falar de outra coisa.
pus-me ali por um instante, fitando a noite, e me deixava-me ir por uma recapitulação da vida, para ver se descansava da dor presente. Só então eu pude pensar claramente num castigo. Me vi com o crime nas costas e achei a punição certa. Aqui o temor complicou o remorso. Eu vi de 2 ou 3 vultos de pessoas que me olhavam com ar de emboscada no terreiro. Eu recuei e os vultos esvairaram-se no ar. Alucinações. Antes do alvorecer, eu curei a contusão da face. E só então eu ousei voltar ao quarto. Eu recuei ainda 2 vezes. Mas o meu coração batia tão forte. E minhas pernas tremiam tanto que eu pensei em fugir. Mas seria confessar um crime. Então eu me dominei e fui. Só então eu pude ver-o claramente. Com os olhos arregalados e a boca aberta, como se deixasse escapar a frase dos séculos. Caim, o que fizeste de teu irmão? Eu me aproximei e pude vê-lo claramente, a marca das minhas unhas no seu pescoço. Abotoei alto a camisa, cobri-o com um lençol até o queixo. Chamei um escravo e disse-lhe que o coronel amanhecera morto. E tratei de mandar mensagem para o médico e para o vigário. Eu pensei em me retirar logo cedo, sob o pretexto de que meu irmão estaria doente e de que eu havia recebido uma carta alguns dias antes explicando o ocorrido. Mas a minha retirada poderia levantar suspeitas, então eu fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver com a ajuda de um preto velho e míope. Não ousei sair da sala mortuária. Eu queria ver os seus rostos,
se eu descobrir alguma coisa. Mas eu não ousava fitá-los. Isto mais me dava impaciência. Andar de ladrão com que entraram na sala. Os cochichos, as cerimônias e a reza do vigário. E dada a hora de fechar a tampa do caixão, minhas mãos estavam tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse: coitado do Procópio, apesar do que houve, está muito sentido. E pareceu ironia. Saímos da rua e a meia claridão da casa se deu para a meia escuridão da rua. Eu tive um receio de que fosse impossível ocultar o crime. Mas eu meti os meus olhos no chão e fui andando. E quando tudo acabou, eu estava aliviado. Eu estava em paz com os homens. Eu estava em paz com os homens, mas não com a consciência. Posso lhe dizer, as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. E que, embora longe do crime, eu comia mal, eu falava pouco, eu tinha pesadelos e alucinações. Deixa pra lá o outro que morreu. Não é motivo para você ter tanta melancolia. Diziam-me. Já eu, por esse tempo, eu aproveitava as ilusões e fazia elogios ao morto. Impertinente. Impertinente, é verdade, mas com coração de ouro. Desta forma, eu aproveitava também para me convencê-lo, pelo menos por um instante. Outro fenômeno interessante e que talvez lhe possa aproveitar é a de que, não sendo religioso, eu mandei rezar uma missa pelo eterno descanso do coronel na Sagrada Igreja do Sacramento. Eu não fiz convites e nem disse nada a ninguém. Eu pus-me lá de joelhos durante todo o tempo, persignando minha miúda. Eu dobrei as espórtulas do padre e distribuí algumas esmolas na porta, tudo pela intenção do finado. Para completar este ponto, disse-lhe que eu nunca aludia ao coronel, que não lhe dissesse: Deus não lhe fale na alma. E contava-lhe dele algumas anedotas rompantes e outras engraçadas. Depois de 7 dias de chegar no Rio de Janeiro, eu recebi uma carta do vigário.
aos cuidados de Procópio José Gomes Valongo. Eu venho por meio destas informar-lhe Coronel Felisberto me consagra o herdeiro universal de todos os seus... O herdeiro, Coronel Felisberto, me consagra o herdeiro universal de todos os seus bens. Coronel Felisberto lhe consagra herdeiro universal de todos os seus bens, herdeiro universal de tudo, herdeiro universal de tudo, herdeiro universal de tudo. Me pareceu que eu lia mal. Eu fui a meu irmão, fui a meus amigos e todos leram a mesma coisa. Estava escrito: eu era o herdeiro universal de todos os bens do coronel. Cheguei a pensar que fosse uma cilada. Eu logo me adverti de que haveria outros meios de me capturar se tivesse descoberto o crime. Eu conhecia a probidade do vigário e ele não se sujeitaria a ser instrumento de tal coisa. Cheguei a pensar em desposar a herança. E pensei nisso durante 3 dias seguidos. Mas no final do 3º dia, eu me aceitei no meio termo. Eu iria aceitar a herança. E dar-lhe todas as bocadas e as escondidas. Me pareceram escrúpulos. Sim. Mas seria uma forma de resgatar o crime com um ato de virtude. Eu me preparei. E segui para a vila. Chegando lá, o vigário leu-me os testamentos e os legados a Pínios. E no caminho ele foi me louvando a mansidão cristã e o zelo com que eu tinha servido ao coronel. Que apesar de rude, soube ser grato. Já eu, por esse tempo, ia ouvindo a opinião da vila. Ah, já acabou, morreu. Mas era o diabo, hein? A opinião da vila era tão contrária ao coronel. Já eu, no princípio eu fui ouvindo. Eu fui ouvindo tudo, cheio de curiosidade.
Mas depois de um certo tempo, comecei a sentir no meu coração um singular prazer que eu praticamente procurava expelir. Então eu atribuía algumas coisas às rivalidades locais, explicava outras, e até confessava que talvez o coronel fosse um pouquinho violento. Um pouco? Ah! Aquele velho era uma cobra assanhada! Diziam-me. A opinião da vila era muito contrária ao coronel. Já eu, por esse tempo, não me distraía. As obrigações do inventário me mantiveram ocupada durante todos os tempos. Posse da herança, eu a converti todas em títulos e em dinheiros. E a ideia de distribuí-la todos os bocados e as escondidas não me dominou como da primeira vez. Eu dei alguns parâmetros novos à matriz da vila. Eu fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia e dei alguma coisa aos pobres. Os anos passaram e a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Todos os médicos a quem eu disse-lhe as moléstias dele foram acordes de que a morte era certa. E só se espantava em ele ter resistido tanto tempo. Talvez eu tivesse exagerado na forma, respondi como tem. Mas a verdade é que o coronel deveria morrer. Ainda que não fosse pela fatalidade daquela noite. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore.
cuidou por epitáfio o seguinte sermão da montanha: bem-aventurados que possuem, pois estes serão consolados.